Olá, eu sou André Malta e esse é o canal Isso Aqui Não É Grego, uma apresentação descomplicada da literatura clássica. Episódio de hoje, o charlatão desmascarado no falso profeta de Luciano. Imagine um brasileiro que hoje decidisse aprender o espanhol usado por Miguel de Cervantes mais de 400 anos atrás e que passasse então a escrever várias obras nessa língua e nesse estilo, que não são seus. E criasse assim um conjunto notável pela sua originalidade e verve, que terminasse por se integrar à cultura espanhola e europeia. Foi mal comparando o que fez no século II d.C. Luciano, nascido em Samosata, ou Samsat, na atual Turquia, onde se falava uma forma de aramaico. Seguindo o espírito geral dos eruditos de seu tempo, saudosos da oratória ática em pleno Império Romano, ele se voltou para os prosadores clássicos da Grécia dos séculos V e IV a.C., aprendeu a imitar um dialeto grego já muito ultrapassado e se impôs como uma referência obrigatória para quem se interessa pela literatura clássica. Nenhum prosador antigo é tão legível quanto Luciano e nenhum é, infelizmente, tão pouco lido como ele. São aproximadamente 80 títulos que chegaram até nós, com uma grande variedade de abordagens, todos saborosos e, acima de tudo, extremamente atuais. Luciano combinou dois ingredientes mais ou menos estranhos entre si, filosofia e sátira, para criar uma expressão única. Sócrates, meio sério e meio cômico, não tinha deixado nada por escrito. Platão tinha composto diálogos elevados, embora o humor não estivesse totalmente ausente. Aristóteles tinha redigido tratados áridos e metódicos. Oradores de renome, como Demóstenes, tinham posto a retórica a serviço apenas de propósitos nobres. Cícero e Sêneca, séculos depois, tinham mantido a majestade do enfoque filosófico em latim. Se a filosofia, na sua forma escrita mais influente, não tinha feito comédia, tampouco a comédia tinha se atrevido a fazer filosofia nem com Aristófanes e Menandro em grego, nem com Plauto e Terêncio em latim. O ambiente delas era outro e elevar o tom ou o tema comprometeria o efeito básico almejado, provocar o riso. O que a comédia podia fazer, e fazia bem, era parodiar a filosofia. Se Luciano dominava o emprego do grego antigo e seu manejo erudito, não tinha, no entanto, uma referência textual de peso para o gênero misto que veio a explorar, apenas referências marginais. Em alguns de seus textos, ele mesmo reflete sobre o inusitado da sua obra. Em um, compara-se a um pintor chamado Zeuxis, famoso por um quadro que retratava uma fêmea de Hipocentauro, o ser mitológico meio gente, meio cavalo. Na pintura, a Hipocentauro aparecia amamentando dois filhotes, um no seio da parte humana e o outro na teta da parte equina. Em outro texto, Luciano diz que as pessoas o comparavam a Prometeu, a divindade responsável por criar os primeiros humanos, sem ter qualquer modelo para imitar. Nos dois casos, porém, Luciano lamenta que o aspecto da novidade e do inesperado fosse o que prendia a atenção do público. Mais que ser visto como um inventor de hipocentauros, de textos que combinavam elementos díspares, ou como um Prometeu que criava do nada, ele queria atenção aos detalhes da sua arte. Luciano era, na realidade, um estrangeiro no movimento de ressurreição dos clássicos, porque não cultivava a retórica ou o diálogo puro. Não era só filósofo ou orador, nem fazia só comédia. Como ele combinou esses dois ingredientes, filosofia e comédia? Da filosofia pegou o enfoque moral, misturando cinismo, epicurismo e ceticismo, que pregavam por diferentes ângulos o desprezo à ambição material, à vaidade, à mentira, ao excesso e ao conhecimento absoluto. De todas essas correntes, talvez a mais importante para ele fosse a dos cínicos, que apreciavam a língua afiada, ainda que ela mesma não tivesse uma tradição escrita forte. Por isso Diógenes, o filósofo cínico grego do século IV a.C., e Menipo, um discípulo de Diógenes, são tão importantes na obra de Luciano. Em geral, esses personagens, quando aparecem, são alter egos de Luciano e se empenham, como autor, em desmascarar a vaidade humana. Já da comédia, Luciano pegou o tom de deboche, a crítica ácida a figuras conhecidas, o olhar risonho e desencantado, a construção de tipos caricatos, mas sem o emprego da grosseria. Fazer gozação com tudo que se apresentasse como sério e elevado era a grande estratégia de Luciano.
O formato em que essa fusão aparece varia bastante, mas o mais popular é o do diálogo, consagrado por Platão. Quase metade das suas obras são dialogadas. O livro Os Diálogos dos Mortos, talvez o mais conhecido do conjunto que chegou até nós, mostra bem essa faceta de Luciano. Puramente dramático, mobiliza figuras variadas da história do mito ou simplesmente inventadas para fazer graça com as veleidades humanas. O mote básico é de que a morte une todo mundo no Hades, das mais variadas épocas e lugares, e que a morte, principalmente, iguala todo mundo. Para Luciano, é uma ótima situação dramática para que indivíduos das mais variadas procedências sejam postos a nu. Os já citados Diógenes e Menipo são os personagens mais frequentes nas pequenas cenas. A diversão dos dois é zombar de mortos importantes, como reis, filósofos e heróis. Creso, o lídio célebre pelos seus tesouros, é perturbado por Menipo e chamado de escravo. Descobrimos que Sócrates gritou como uma criança ao chegar ao Hades e que, portanto, sua impassibilidade frente à morte era uma impostura. E que ele não sabia nada mesmo, não estava sendo irônico quando dizia isso. De um adivinho aproveitador ouvimos a confissão de que deixava de bom grado que as pessoas ignorantes o vissem como um deus. Alexandre, o Grande, diz que Aristóteles era um bajulador e um charlatão, e Aquiles leva uma reprimenda e admite que a glória que tanto buscava não valia nada. É nessa linha que se insere o falso profeta, só que no formato narrativo, como uma breve novela ou um conto estendido. O espírito, como o título indica, é o mesmo, desmascarar o impostor, principalmente o que lucra com o fanatismo e a cegueira das pessoas. Esse tipo de gente, diz Luciano, costuma operar a partir da compreensão de que dois tiranos controlam a vida humana, a esperança e o medo. É daí que o inescrupuloso tira proveito. Luciano insiste em mostrar gente assim pelo que elas são, interesseiras, corruptas, mistificadoras, ignorantes. Do sábio desconhecido ao renomado intelectual, do líder político ao curandeiro, sua prosa não poupa ninguém. No caso do falso profeta, o alvo é um tal de Alexandre, da pequena cidade portuária de Abonotico, atual Inebolo, na Turquia. Foi nessa sua cidade natal, às margens do Mar Negro, que Alexandre, esse personagem histórico contemporâneo de Luciano, fundou um oráculo com o culto ao deus Glicon, cuja fama se espalhou pelo Império Romano. Era um homem alto e bonito, com uma peruca por cima do cabelo, muito sagaz e sedutor. Aparentava nobreza, santidade e sensatez, mas usava essas qualidades para os piores fins. Depois de alguns golpes na juventude e de aprender truques com o mentor e amante, uniu-se a um outro personagem, pior que o antigo mestre, e não tardaram em embolar um ambicioso golpe, a fundação de um oráculo. No paganismo, oráculos eram santuários presididos por diferentes divindades, onde pessoas e cidades se consultavam sobre os seus problemas e sobre o futuro. Um esquema que, com as devidas adaptações, é rentável ainda hoje. Pois bem, decidida a criação do oráculo, o parceiro morre logo no início da empreitada e Alexandre acaba tocando a fraude sozinho. Luciano descreve em detalhes todas as picaretagens. O enterro de mensagens oportunamente descobertas, em que Apolo, o deus da profecia, anunciava que iria se instalar no Mar Negro, o que já levou os habitantes de Abonotico a erguer um templo em sua honra. As encenações em que Alexandre, servindo-se dos efeitos de uma raiz mastigada, espumava pela boca e dizia coisas incompreensíveis para impressionar a plateia, e o modo como colocou um filhote de serpente num ovo de ganso que tinha esvaziado antes, para depois fazê-lo nascer magicamente. Como Asclépio, o deus da cura e filho de Apolo, era identificado com a serpente, essa epifania do bicho, claro, foi associada a ele. O réptil é nomeado Glicon e passa a fazer parte de um grande teatro, usando agora uma cobra de estimação adulta e inofensiva que aparece enrolada no seu corpo, por dentro da roupa. Alexandre cria a ilusão de que a cabeça do animal é a cabeça colorida de um fantoche, muito bem fabricado, que ele manipula. Na penumbra, a encenação impressionava as pessoas, porque aquela pequena serpente, nascida do ovo de ganso, teria se transformado nessa grande figura. Alexandre também bola um sistema primitivo de som que fazia com que a própria cabeça aparecesse dizendo as previsões, um tipo de oráculo que chama de autófono.
As perguntas à divindade eram entregues em rolos lacrados, que Alexandre, afastando-se para o recinto sagrado, abria e depois fechava de novo, tomando cuidado para não deixar nenhuma marca de adulteração. Assim ele podia ler qual era a solicitação e dar a respectiva resposta, com os fiéis totalmente estupefatos com tamanha precisão, porque o rolo aparentava estar intacto. A fraude envolvia vários assistentes e, com a fama cada vez maior, não só de que o Deus curava doentes, mas ressuscitava mortos, ele foi se sofisticando. Alexandre elaborava novos oráculos, prevendo já a necessidade de corrigir e justificar oráculos equivocados, por exemplo, no caso de pessoas que acabavam morrendo depois de terem a cura anunciada. Rolos com consultas comprometedoras eram guardados e não devolvidos para chantagear os consulentes e assim arrecadar mais dinheiro. Espiões e informantes espalhados pelo império permitiam que ele soubesse com antecedência quais seriam muitas das consultas. E oráculos importantes em outras regiões eram indicados para os seus clientes, o que ajudava a criar uma rede de proteção entre eles. Quando premido por denúncias, reagia ameaçando de morte seus oponentes, algo que o próprio Luciano diz ter experimentado. O sucesso foi amplo e duradouro, com o adivinho tendo inclusive ganhado da cidade uma moeda em sua homenagem, com seu rosto de um lado e o da serpente do outro. A proximidade com um oficial romano importante e devoto de Gliton lhe dava a proteção necessária. Luciano conta que Alexandre previu que viveria até os 150 anos, quando um raio o atingiria, como Zeus tinha atingido Asclépio no mito, mas não chegou aos 70, vitimado por uma infecção. O relato se encerra com o elogio do filósofo Epicuro, um homem de fato divino. Os epicuristas, Luciano revela, estavam entre os principais delatores da fraude de Alexandre. Mas a gente não deve concluir por aí que a filosofia de Luciano fosse o epicurismo. Parece que a intenção era apenas contrapor o farsante ao sábio íntegro, o que explora o desespero dos necessitados a quem quer genuinamente transmitir algum conhecimento e conforto. Quando Luciano busca louvar alguém em seus textos, ele pende mais, como eu disse, para a vertente cínica, na qual se destaca o sábio que age como ele, Luciano, faz, isto é, ridicularizando. É o que acontece em outro texto saboroso seu, Vida de Demônax, provavelmente também uma figura histórica. O objetivo do conto é fazer o elogio desse sábio, uma mistura de Sócrates e Diógenes, mas que não se restringia a nenhuma corrente filosófica em particular. Demônax vivia para incomodar as pessoas e usava o riso como consolo. A estratégia narrativa que Luciano usa aqui é diferente da do falso profeta. Ao contrário da prosa corrida, ele vai enfeixando uma série de causos envolvendo o filósofo. Pequenos diálogos que se concluem com tiradas afiadas de Demônax, uma figura marcada pela sinceridade e pelo desapego material. Perguntado por um sofista, por exemplo, sobre qual seria a sua escola de filosofia, Demônax teria respondido: "Mas quem disse que sou filósofo?" E completado advertindo que não se deve julgar um sábio pela sua barba. Em outra conversa que nos faz lembrar do fraudulento Alexandre, Demônax ataca um adivinho que fazia dinheiro com suas previsões. Se ele realmente tinha o poder de prever o futuro, qualquer valor cobrado seria muito pouco. Se não tinha, sua atividade era simplesmente uma fraude. Em outra passagem, até um filósofo cínico é atacado, que deixa claro que a adesão a essa corrente não implicava qualquer corporativismo. É curioso notar que Luciano, num dos causos, afirma que Demônax elogiava Thersites como uma espécie de cínico primitivo. O cínico aqui, e cínico vem da palavra cão, em grego, não é o desavergonhado. Cínico aqui é o sincero, que late e morde o desavergonhado. É aquele que, como o cachorro, reconhece quem não é de fato seu amigo. Thersites, no canto 2 da Ilíada de Homero, pode ser visto como uma figura cínica porque é o guerreiro do povo que se volta contra as lideranças, principalmente o chefe Agamenon, dizendo-lhe com franqueza o que pensava sobre o seu comportamento. Por isso, Thersites é um personagem que tem tudo a ver com Demônax e com o próprio Luciano. Atacar os valores dominantes, a hipocrisia, o obscurantismo e a construção de mitos é o eixo da verve de Luciano. Se a sua prosa traz nos lábios um sorriso sutil que não desiste, funcionando como uma espécie de antídoto ao modo de vida falso e desigual, é porque não deixa de haver nela alguma coisa da crítica social ou do olhar idealista, a postulação de um mundo mais justo ou mais puro, que transforme a vida real ou que represe como um dique
a própria realidade. Eu fico por aqui, obrigado por ouvir e até a próxima.